Deus sobre as nossas vidas é que nós deixamos de ser estranhos diante dele, que nós passamos a ser filhos. E o desejo que ele tem para nossas vidas é que possamos entrar na sua presença com confiança, né? Que nós venhamos a relacionar com ele de pai para filhos. E em todos os aspectos da nossa vida. Nos nossos relacionamentos, nos nossos sonhos, nos nossos anseios, dores, nas nossas conquistas e até nas nossas derrotas, em tudo. Todos acharam? Vou estar lendo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo do 1 ao 10. Mas eu vou estar lendo por partes. Primeiro versículo. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Ele nos ensina a nos tirar o pecado entre nós. Muitas das pessoas às vezes se convertem e continuam se mantendo com os mesmos hábitos, com as mesmas linguagens obscenas, as linguagens maldiciosas, né? E o chamado de Deus para a nossa vida é que nós venhamos renunciar isso, e venhamos deixar o pecado de lado, né? No capítulo 2, no versículo 2, perdão. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já tenham experiência com o Senhor. Aqui, o Senhor nos convida a termos o desejo de conhecer a palavra dele, assim como uma criança tem desejo pelo leite materno da mãe. Ela necessita, ela se alimenta por esse leite. E nós deveríamos fazer da mesma forma com a palavra do Senhor. É ela que nos alimenta, é ela que nos permite a crescer. Os primeiros anos de um convertido servem para a gente criar esse amadurecimento. A gente não é logo após que a gente vem para a igreja, se converte, a gente acha que está tudo certo. Não é assim. Conforme o tempo vai passando, conforme as coisas e os aprendizados que vamos aprendendo, que dá e capacita com que a gente vai crescendo, amadurecendo, ao ponto de nós estarmos aqui a ensinar e a conduzir outras pessoas ao crescimento de Cristo Jesus também, até chegarmos à salvação. O versículo 4. Chegando-se a ele, a pedra que vive rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus eleita, preciosa. Versículo 5. Também vocês, como pedra que vive, são edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Quanto mais perto nós estamos da vontade de Deus, quanto mais perto a gente está do seu querer e da sua vontade, através da nossa vida nós venhamos a impactar as outras pessoas, né? E às vezes a gente acha que isso não significa que às vezes todas as pessoas a qual nós convivemos vai aceitar Cristo Jesus na sua vida. Mas ao ponto, nós temos que entender que às vezes elas podem não vir, mas elas podem entender que através da nossa vida existe Jesus Cristo. Elas veem na nossa vida Cristo Jesus. Versículo 6. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. A quem nela crê, não serão envergonhados. Versículo 7. Portanto, para vocês, o que creem nesta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser pedra angular. 8. E a pedra de tropeço e rocha de ofensa. Pergunto a vocês: como vocês querem que Cristo se revele a nós? É uma pergunta para nós, né? Como uma pedra fundamental ou uma pedra de tropeço? Isso depende das nossas escolhas, das nossas atitudes, em viver uma vida fora de Cristo e uma vida com Cristo. As nossas atitudes provam se a gente quer colocar Ele como a pedra fundamental na nossa vida, colocar Ele no centro das nossas ações, de todas as nossas escolhas. E isso significa que nós estamos procurando a pedra que vai nos firmar, onde nós estaremos firmados, né? E a nossa vida vai sendo edificada. Mesmo que venham as provas, tribulações,
as nossas dúvidas, as nossas inseguranças, o Senhor está ali para nos ajudar. Porque a nossa vida está firmada nele. Então, independente de qualquer processo, qualquer dúvida ou medo, ou qualquer coisa que aconteça de ruim na nossa vida, o Senhor vai estar ali nos sustentando e nos alicerçando e nos levantando novamente. Se Cristo é para você esperança de salvação, se Cristo é para você a pedra, a rocha fundamental, Ele é para você a esperança da salvação. Se é para você a pedra de tropeço, a profecia mesmo diz: ai daquele que sobre quem essa rocha cair, será despedaçado. Pois muitas pessoas que não confiam, que não entendem os caminhos de Deus, não acreditam, que não colocam as vidas segundo o fundamento e a vontade deles, estão perecendo, né? Estão levando a decadência das pessoas. Nós estamos vendo cada dia mais como as nossas atitudes têm consequências. Se elas forem boas, as consequências serão boas. E se não forem boas, no final das contas, serão ruins, como lago de fogo. Versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como povo de Deus, nós temos vários propósitos diante da presença de Deus. E uma delas é ser testemunhas de Cristo Jesus. Ele nos salvou, Ele nos chamou e nos elegeu para falar dele, para levar Ele adiante das outras pessoas. E hoje a gente sente muita vergonha e insegurança de falar de Deus. Porque por muitas das vezes nós não procuramos ter intimidade. Porque por muitas das vezes nós não procuramos saber qual que é o querer e a vontade de Deus. Como a gente vai falar de uma coisa que a gente não sabe? E a gente só adquire isso com intimidade, com buscas, né? Em saber qual é o desejo dele sobre as nossas vidas. E isso a gente atinge na palavra, em oração. E é preciso que eu e você, como filhos, nós venhamos ter essa intimidade. Ele é o nosso Pai. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente se aprofunda na leitura, a gente começa a falar mais naturalmente. A gente começa a vivenciar isso. Às vezes a gente não precisa nem falar. Somente as nossas atitudes, né, a nossa forma de nos falar, de nos comportar, isso mostra que nós temos Deus e seguimos as suas leis. Versículo 10. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Antigamente nós nem fomos escolhidos, porque segundo a palavra do Senhor, a terra eleita, o povo eleito de Deus é Israel, né? Ele fez um plano de salvação para eles. E ele queria que Israel fosse um povo aonde as outras nações, que eles se enchessem de Deus ao ponto das outras nações verem Deus neles. E que eles, através disso, chamassem, dessem vontade nas pessoas de também conhecer aquele Deus que eles serviam. Mas ele falhou nisso, né? Então nas nossas orações eu peço a Deus que eu e que vocês venham ter fidelidade com Deus, para que nós não venhamos errar no mesmo ponto. Então nós garantimos a vida eterna. Porque é isso que os princípios de Jesus traz pra gente: salvação e vida eterna e abundância em Cristo Jesus. E assim eu agradeço muito.